Quem poderia imaginar que uma simples picadinha de um mosquito poderia acabar com a carreira e a vida de um homem? O seu José Raimundo ele tinha uma vida ativa e de respeito no meio do futebol, onde ele ajudou a revelar vários nomes conhecidos do esporte. Porém, um simples encontro com o miserável de um mosquitinho acabaria por transformar a sua vida por inteiro, o fazendo ter uma doença rara que o deformaria de uma maneira inacreditável. Como que isso foi acontecer? Qual foi essa doença que o seu Raimundo contraiu? Nesse vídeo a gente vai conhecer essa história triste e entender o que um simples mosquito é capaz de fazer. Eu sou o Marcelo Milos, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Hoje vamos contar uma história complicada do senhor José Raimundo Silva Loureiro, o popularmente aí conhecido como Bimbona, um homem de São Luís do Maranhão que já teve uma vida das mais corridas trabalhando no meio esportivo como fisioterapeuta e massagista, cuidando de estrelas do passado de seus respectivos esportes, mas que infelizmente foi parado por uma picada despretensiosa de um mosquito. O seu Raimundo cuidou de atletas da sua região quando eles eram apenas promessas, como a estrela do futsal Manuel Tobias e a jogadora de basquete Isiane. Eu trabalhei muito com muitos atletas de nome renomado, Manuel Tobias, Isiane, que está na seleção de basquete, hoje joga nos Estados Unidos, tudo isso passou na minha mão. Essa era a sua vida, trabalhar no meio do esporte. Bimbona chegou a trabalhar até nos principais clubes de futebol profissional do Maranhão, como o Sampaio Corrêa, Motoclube, entre outros. Foi uma dessas viagens de serviço que o improvável aconteceu, interrompendo primeiro a sua carreira. Há 10 anos, durante uma turnê pela Amazônia com um time de futebol a mais de 3.000 quilômetros de São Luís, um incidente aparentemente inofensivo viria a arruinar a vida de José. Durante uma temporada do time onde trabalhava na Amazônia, num dia de folga, o pessoal foi num rio para dar uma refrescada, e foi ali que ele sentiu uma picada de um mosquito, algo relativamente normal, ainda mais quando a gente vai para um lugar de mata e água. Mal sabia o seu Raimundo o estrago que essa picada faria na sua vida. Tem lá um rio bonito, e aí eu fui tomar um banho lá no rio, e o mosquitozinho picou. O problema foi que o mosquito que picou o seu Raimundo era um transmissor de um parasita letal. No começo, ele nem percebeu que tinha algo que estava prestes a destruí-lo por dentro. Ele sentiu apenas sintomas de uma simples gripe, só que as larvas que acabaram sendo transportadas para o seu corpo estavam ali trabalhando e se multiplicando cada vez mais. Naquele estágio, milhões de larvas imaturas transmitidas pelo mosquito estavam na corrente sanguínea de José. Com o desenvolvimento das larvas, o corpo começou a reagir. Quando foi para o hospital de São Luís, não tinha nenhum especialista em doenças tropicais raras ou coisas relacionadas. Então, ninguém sequer notou que ele já estava com essas larvas invisíveis aí dentro do seu corpo. No hospital de São Luís foram feitos exames para detectar problemas corriqueiros, que não incluíam doenças tropicais raras. Ninguém sabia que as larvas invisíveis transmitidas pelo mosquito estavam procriando na corrente sanguínea do paciente. Ele estava infectado com filariose linfática. Em seus exames, nada era constatado, porém, fato era que o seu Raimundo já estava com filariose linfática, uma doença parasitária tropical que afeta os gânglios e os vasos linfáticos. O azar do Bimbona é que a maioria dos casos dessa doença é assintomática. Raramente, danos em longo prazo ao sistema linfático causam inchaço nas pernas, nos braços e nos órgãos genitais, mas esse não foi o caso do massagista. José começou a sentir alguns sintomas estranhos e ficou mais preocupado quando surgiram manchas vermelhas no seu corpo. Olha, eu fiz todos os tipos de exame no Hospital Geral. Não deu nada. José passou a desconfiar da gravidade da doença quando surgiram manchas vermelhas na sua pele. Lá foi ele para o hospital, só que, como mencionei, não tinha especialista sobre tais doenças no lugar. Então, nos exames comuns, não dava nada, e os médicos só passavam antibióticos para ver se solucionava as reclamações do seu Raimundo. Como o hospital não tinha estrutura para fazer exames de doenças tropicais, José recebeu alta com uma prescrição de antibióticos. Casos como o dele, nitidamente demonstram uma
dificuldade de se fazer o diagnóstico precoce num primeiro momento, porque você tem que ter um bom parasitologista. Sem o tratamento adequado, com as larvas atuando na sua corrente sanguínea e a multiplicação, as coisas foram piorando e elas se transformaram de vez em filárias, e aí complicou tudo. Começam a bloquear então a passagem do sangue, rompe as glândulas, começa a ficar bem visível que um problema dos mais complicados de conter está acontecendo ali, que é quando a doença se transforma em elefantíase, no qual as pernas incham e a pele começa a morrer e fica daquele jeito que a gente viu aí nas imagens, bem triste de se ver. Tudo isso por causa de uma picadinha de um mosquito de nome Culex quiquefasciatus. Ela inchava, ela começou aquela erisipela, saía aquela tipo assim, espinha de... Já viu peixe que a gente escama? O que aconteceu com o seu Raimundo Bimbona? Eu não sei dizer a data exata de quando começou essa batalha do seu Raimundo contra a doença, mas eu sei que foram anos e anos de luta. Mais de 10 é certeza, tem lugar que fala que foram mais de 20. E pensar que se fosse descoberto rápido o problema, com um remedinho ele já seria curado. Quando diagnosticado numa fase bem inicial, nós temos medicamentos que agem tanto nas microfilárias, que são os vermes, né, ainda numa fase ainda pequena, e também nos vermes adultos. No hospital não. Se José tivesse recebido o tratamento logo no início, poderia ter sido curado com um único comprimido. Então a gente vê como que faz falta um profissional adequado para cada situação. Durante esse processo, no Maranhão, ele já não tinha a estrutura para receber um tratamento adequado, devido a estar aí num estado avançado da doença. Então Bimbona chegou até a fazer tratamentos em outros estados, incluindo onde ele foi picado, no Amazonas, na capital Manaus. O único lugar que pode atender José é a Fundação de Medicina Tropical de Manaus, a 4 horas de avião de São Luís. Hoje, na companhia de uma amiga, Elizabeth, ele viajará para a mesma região onde o ciclo da doença começou. Só que esses tratamentos, imaginem o quão caro que não deve ser, e por falta aí de condições e apoio, o seu Raimundo teve que voltar para sua cidade, no Maranhão, e parar com o tratamento adequado. Ele foi firme e continuou lutando do jeito que dava, até que em setembro de 2019 ele teve o seu quadro de saúde agravado, chegando a ser socorrido em sua residência por equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU. Ele deu entrada no hospital com a suspeita de pneumonia, sendo encaminhado imediatamente para a UTI. Infelizmente, após algumas semanas de batalhas, o seu José Raimundo Silva, o Bimbona, aos 55 anos, veio a falecer. Uma história com um final triste que a gente não gosta de contar, mas que serve de alerta caso alguém sinta aí os mesmos sintomas que o seu Raimundo sentiu lá no começo, né? Como eu falei, é bem raro, mas pode acontecer. E se acontecer e for descoberto no início, é até que fácil se curar. Só que se demorar, o estrago pode ser grande. Mas e aí, vocês imaginavam que um simples mosquitinho poderia dar essa dor de cabeça enorme? Poderia ser capaz de fazer? Bom, a gente convive aí diariamente com casos de dengue, né? E a gente já sabe que a dengue também é bem terrível. Mas essa doença aí em si acaba sendo pior, né? Lembrando que tem vídeos todos os dias aqui no canal, então se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhum. Tem 2 vídeos por dia aqui, tá? Até o próximo. Tchau.